se você está com dificuldade em se alinhar com o seu propósito, se você quer de fato encontrar aquilo que você veio manifestar no mundo, você está no lugar certo. Aqui eu vou te passar um guia definitivo para você encontrar o seu propósito e começar a viver os seus dias alinhada a ele. Aqui, minha Deus, eu trago algo muito da minha vivência. Como que eu fui de uma funcionária pública para uma terapeuta holística empreendedora. O que eu precisei buscar em mim, buscar na minha história para descobrir que eu queria ser terapeuta holística a ponto de deixar o meu concurso, um concurso que eu estudei 3 anos para poder passar e hoje ser terapeuta. Então é algo muito vivencial, ok? Se abra para receber o que eu construí aqui para você, faça as tuas anotações, porque com certeza você vai sair dessa aula com muito mais clareza do que você pode fazer para se alinhar ao seu propósito. Vamos lá? Bom, a primeira coisa aqui é que eu quero que você faça um mapeamento. Esse mapeamento eu fiz assim que eu iniciei a minha transição de carreira. Naquela fase eu busquei uma coach de transição de carreira para me ajudar nesse processo e eu fiz esse mapeamento na época. Eu comecei a olhar, como eu ainda não sabia que eu queria de fato ser terapeuta holística, eu comecei a fazer um mapeamento da minha história. Eu fui mesmo num papel e eu fui escrevendo os momentos da minha vida que foram mais leves, que eram mais recheados de alegria, de felicidade, os momentos da minha vida em que eu mais estava conectada com sentimentos elevados. Eu quero então que você pegue aí o seu caderno e você comece a anotar, sem julgamento aqui, tá? O que você estava vivendo? Quais eram as sensações? Eu não estava fazendo algo muito alinhado com o que eu não gostava muito de fazer, mas esse aspecto era legal. E aí você vai anotar essa situação e anotar esse aspecto. Você precisa encontrar na sua história quais foram aqueles momentos que mais te deixavam felizes, o que você estava fazendo, como que você estava se relacionando, com o mundo, quais eram as sensações, quais eram aqueles movimentos que você fazia e quando você terminava parecia que você estava assim nas nuvens. Quando eu fiz esse mapeamento na minha história, eu percebi que a fase mais maravilhosa que eu tinha vivido na minha vida era a fase em que eu estava trabalhando espiritualmente, ajudando outras pessoas. Então, até os meus 30 anos, eu fui kardecista, nasci num berço espírita e assim eu me mantive até os meus 30 anos. E quando eu cheguei numa determinada idade, eu fui para o centro e lá eu comecei a me empenhar muito fortemente. Eu me lembro que eu ia para o centro nessa época segunda, terça, quarta e sábado. Então eu sempre estava estudando, sempre estava muito presente ali no centro que eu frequentava. E nessa época também eu comecei a fazer o processo de desenvolvimento mediúnico nessa casa. E ali eu fui trabalhando também mediunicamente até chegar um momento em que eu estava apta, depois de alguns anos, a atender os assistidos da casa e como aquilo me preenchia. Eu morava praticamente lá no centro, solteira, sem filho, então eu tinha tempo. Eu morava lá no centro e aquilo não era pesado para mim. Eu gostava muito, eu saía dos trabalhos muito preenchida. Então eu fui percebendo isso, eu fui mapeando que trabalhar espiritualmente, ajudando outras pessoas, preenchia a minha alma. E aí você precisa entender esse viés. Dentro de tudo que você escreveu, qual é o viés? Você vai encontrar um denominador comum. Ali está o seu propósito. E aí a gente vai refinando. Dentro desse denominador comum, dessas experiências que você foi mapeando, eu quero que você comece a se deliciar com a vida.
A vida é sobre isso. É sobre você experimentar. É sobre você se lançar no mundo, tentar caminhos novos, sem ter esse medo de errar. Ah, mas e se eu tentar tal coisa e eu perceber que aquilo não é para mim? Se não te prejudica, não prejudica o outro, se arrisque, se lance no mundo, vai se deliciando. Quando na minha transição de carreira eu percebi isso, que eu gostava de trabalhar espiritualmente ajudando outras pessoas, eu fui me deliciando. Eu me lembro, por exemplo, que aqui no canal, o primeiro vídeo que eu fiz, ou um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi sobre como usar o Japamala. Eu raramente falo isso hoje em dia, mas eu fui falar sobre isso. Quando eu ainda não tinha encontrado a terapia holística que eu iria, de fato, me consolidar, eu fui experimentando, experimentei florais, experimentei barras de axis, reiki, eu fui experimentando. Como que eu achei a minha linha dentro do mapeamento que eu tinha feito? Experimentando. Entenda que você vai se descobrir o seu propósito, tentando, conhecendo. Eu experimentei, por exemplo, barras de axis, não senti afinidade. Então, ok. Aquilo me gerou um certo conhecimento. Ok, tá na minha bagagem. Eu experimentei florais. Atuei um pouco com florais, depois eu senti que aquilo não era para mim. Tá na minha bagagem. E aí você vai selecionando. Foi assim, experimentando a vida, que eu descobri que eu sentia muita afinidade com o sagrado feminino e com a ginecologia natural. Quando eu falava sobre isso, os meus olhos brilhavam. Eu amava falar sobre isso. É aquele ponto, Deus, aqui. Se te chamarem domingo, meio-dia, para você falar daquilo, para você fazer aquilo, você vai com gosto. É leve para você. Para você saber qual é esse ponto, você precisa experimentar. Então vai experimentando, vai criando bagagem, vai vendo aquilo que faz sentido, o que não fizer sentido você guarda. É uma bagagem a mais que você tem. Então vai experimentando sem medo de errar. Qual é a sua forma de viver o seu propósito? E aí, a partir do momento que você vai experimentando, como eu fiz, você vai se encontrando. De todas as terapias, eu quero trabalhar com ginecologia natural. E aí eu passei a atuar mais fortemente nessa área. E se eu tiver que mudar, né, porque a vida é dinâmica, agora eu estou falando mais sobre sagrado feminino, sobre empoderamento pessoal. Entende? Você vai se encontrando. Não espere se encontrar antes de se lançar. Se lance e aí você vai se encontrando. E qual é o lance aqui quando você encontra o fio da meada, né? Quando você vive de fato o seu propósito? Você vai sentir, e aqui são indícios de que você está no seu propósito, você vai sentir uma felicidade extrema ao realizar as tarefas fim. As tarefas fim são aquelas tarefas ligadas de fato ao seu propósito. Então, dentro do meu propósito, que é ser terapeuta holística, ajudar mulheres do lado energético e espiritual, quando eu estou atendendo vocês, quando eu recebo uma cliente, quando eu estou fazendo um trabalho energético e espiritual de encantamento pessoal, por exemplo, quando eu estou realizando esse fim, essa tarefa fim, é uma felicidade, gente, que transborda. É uma felicidade, assim, que a gente fica nas nuvens. Essa é a sensação de que a gente encontrou o nosso propósito. E aí, eu coloquei tarefa fim, né, porque tem a tarefa meio. Então, por exemplo, as tarefas em que eu preciso investir em anúncio para trazer novas clientes, eu preciso talvez criar uma estratégia de lançamento, essas partes, né, que fazem o meio até eu chegar no fim, que é receber a minha cliente, não me dão tanta felicidade quanto a atividade fim, mas elas são necessárias também
para que eu viva o meu propósito, tá? Então aqui a gente tem que fazer essa distinção. Não é porque você vive o seu propósito que você não vai precisar fazer essas atividades meio. Elas vão precisar ser feitas. Nem sempre vão ser prazerosas, mas elas vão te fazer estar plena no seu propósito, ok? E é um mito achar que uma vez que a gente encontrou o nosso propósito, tudo, né, vai ser assim maravilha, tudo vai ser um mar de rosas. Na maioria das vezes. Só que a gente viver o nosso propósito sim a gente ter um cansaço, né? Geralmente, quando eu termino um ritual de encantamento pessoal, ou então quando eu termino um dia de atendimento, que eu atendi 2, 3 clientes, eu tô cansada, eu tô esgotada energética, espiritualmente e fisicamente. Só que, lembra do primeiro, da felicidade? Eu tô tão feliz que o cansaço, ele é ínfimo. E aí é a sacada. Quando você está no seu propósito, mesmo cansada, você vai dormir cansada e você acorda no outro dia se sentindo preenchida. Você está pronta para atender mais 2, mais 3 clientes. Você está pronta para fazer novamente um ritual de encantamento pessoal. Diferente quando a gente não está vivendo o nosso propósito. A gente fica cansada e acorda cansada. Por quê? Porque aquela armadura não é a nossa. O propósito faz com que a gente esteja nutrida a cada dia. Viver o nosso propósito é leve. Como que eu vou saber se eu encontrei o meu propósito? Pela energia da leveza. A energia da leveza não é uma energia que não tem esforço, como eu falei. Atividades meio precisam ser realizadas. Às vezes um imprevisto com a cliente, às vezes um campo mais pesado que a gente precisa trabalhar, mas mesmo assim é leve, preenche a gente por completo. A gente consegue ter ali um jogo, né, de cintura para lidar com aqueles imprevistos, com aquelas situações que estão fora do nosso controle. É leve fazer isso. Quando a gente não está no nosso propósito, essas coisas, esses imprevistos, parece que pesam ainda mais, né? Porque já está pesado. E o propósito ele está completamente alinhado aos seus valores pessoais. Todas nós temos valores pessoais que são inegociáveis. Esses valores pessoais é o que trazem sentido para a nossa vida. É quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que a gente está alinhado com os nossos valores. A gente é coerente diante da vida. E quando você alcança o seu propósito, você sente essa paz de espírito. Então eu sabia que, por exemplo, no emprego público, o meu teto de crescimento ia só até um determinado lugar. No emprego público, você tem um teto de crescimento. Você até consegue crescer, mas é muito limitado. Isso me incomodava. Isso me deixava desconfortável. Porque eu queria crescer, eu queria me expandir, eu queria fazer coisas desafiadoras. E ali eu não ia conseguir. Aqui no meu propósito eu consigo. Eu consigo criar um projeto novo. Eu consigo talvez me desafiar fazendo um movimento energético diferente. Eu consigo vir aqui gravar uma aula diferente. Eu consigo criar metas que vão me fazer crescer. No seu propósito, você está alinhado aos seus valores. Quando você não está no seu propósito, muito provavelmente você está ferindo os seus valores. Leve em consideração esses 2 pontos e o que você sente quando você alcança o seu propósito. Minha deusa, vá se descobrindo nesse processo. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de evolução crescente. A gente está falando aqui de você ir se encontrando. A forma de vivenciar o meu propósito há 5 anos atrás é diferente da forma de hoje. A gente vai se encontrando, a gente vai refinando. Eu quero que você saia dessa aula comprometida em olhar para a sua história, descobrir o seu propósito e não ter medo de ir se deliciando com a vida, de se encontrar, de encontrar possibilidades. Quando você experimenta a vida, você encontra partes suas que estavam perdidas. O seu propósito te ajuda também a encontrar tudo isso.
Se esse vídeo te ajudou, se expandiu a tua consciência, curta ele, compartilha com aquela sua amiga que está aí perdida no meio do rolê. Leva essa luz, essa aula para ela também. Se inscreva aqui no canal, vou adorar te ter aqui no meu clã. E a gente se vê no próximo vídeo.